Olá pessoal, eu sou o Anderson Thiago Lintocados e eu tô aqui para falar sobre os lançamentos mais aguardados do ano que vem. Essa ideia surgiu quando eu vi um vídeo no meu canal favorito do YouTube, que é o SFF 180. Nele, o Thomas, que é o dono do canal, ele separou duas partes dos livros mais aguardados por ele em 2018 no mercado internacional, seriam de fantasia e ficção científica. No meu caso, eu resolvi separar em duas partes também, mas ao invés de separar entre fantasia e ficção científica, eu separei entre livros que iniciam uma nova série, ou livros que são standalone e continuações. Então são 18 livros mais aguardados para 2018, 18 deles sendo livros que iniciam séries ou livros standalone e outros 18 de continuações. Essa primeira parte vão ser apenas os livros que iniciam séries ou standalone. Grande parte deles são lançamentos confirmados, mas existem alguns que são especulações baseadas em direitos de tradução que foram adquiridos recentemente por algumas editoras, alguns que já foram divulgados, outros que nem foram divulgados ainda, mas a gente conseguiu a informação. E embora a gente não tenha a data definida certa de muitas das publicações, a gente imagina que sejam lançados no próximo ano. Então vamos começar essa lista, né? Não existe ordem de importância, não é do mais importante para o menos importante ou do menos importante para o mais importante. A ordem é totalmente aleatória e vamos lá. Mas o primeiro que a gente vai começar é esse aqui, The Way of Kings, do Brandon Sanderson. É o primeiro livro da série Stormlight Archive, que será uma série de 10 livros dividida em 2 arcos de 5. É um livro de mais de 1000 páginas e é considerada a melhor série do Brandon Sanderson até aqui. Lá no Intocados a gente tem a resenha dele já, então se você quiser saber mais informações sobre ele, eu vou deixar o link aí na descrição. Ok? The Way of Kings, do Brandon Sanderson, será publicado pela Leia Brasil. O segundo livro também é do Brandon Sanderson, é o Warbreaker. Por enquanto, ele é um livro standalone, apesar de o Sanderson ter prometido escrever uma continuação no futuro. Mas a história dele tem início, meio e fim aqui mesmo. E ele, assim como o The Way of Kings, ele faz parte de um universo compartilhado pelo Sanderson, que é a Cosmere, que engloba a maioria das séries dele. Você pode ler as séries dele como séries isoladas e independentes, ou você pode ler como parte de um grande universo de histórias que se entrelaçam. Então o segundo aqui é o Warbreaker, do Brandon Sanderson. Eu tinha feito essa lista antes da Leia divulgar os lançamentos que ela tem programado para 2018 e o Warbreaker não está lá. Mas eu ainda tenho esperança que ele possa encontrar um espacinho e ele possa se enfiar em 2018. O terceiro livro da lista, Rope and Ready, que na tradução ficou Império das Tormentas, né? E aqui o que eu consegui foi que o Império das Tormentas conta a história de Rope, a única sobrevivente do massacre de seu vilarejo, e Red, um órfão que acaba sendo adotado por uma grande chefe do submundo do crime. Enquanto Hope treina para se tornar uma guerreira, Red aprende o ofício de ladrão. Não posso entrar em muitos detalhes da trama, porque algumas resenhas que li dizem que a própria sinopse entrega alguns detalhes, né? No entanto, um site que eu gosto muito, que é o Fantasy Faction, considerou ele uma das leituras mais divertidas de 2016 e muito indicado, ideal para fãs de As Mentiras de Locke Lamora, do Scott Lynch, e O Caminho das Sombras, do Brent Wicks. Próximo livro, o quarto, ele é um combo, na realidade, de 2 livros, e livros nacionais. Eu não tenho a capa, por isso não vai dar para mostrar aqui, porque ainda não foram liberados muitos detalhes sobre eles. Mas estou falando dos Heróis de Novigrad, da Roberta Spindler, e dos Deuses Caídos, do Gabriel Tennyson, que são livros de literatura fantástica nacional que serão publicados pela editora Suma. O Herói de Novigrad vai ser lançado em março. Ainda não há detalhes sobre o livro, mas a autora Roberta Spindler confirmou que será uma história de aventura envolvendo games. E os Deuses Caídos, do Gabriel Tennyson, também não achei muita informação. Eu acho que a Suma está guardando um pouco as informações para o lançamento. Vai ser lançado em abril. E eu encontrei uma pequena sinopse, mas eu não sei exatamente se essa sinopse é a sinopse dos Deuses Caídos, mas diz assim: um psicopata capaz de imitar fenômenos do apocalipse, uma assassina modificada com órgãos de criaturas mitológicas, um transmorfo que arranca a pele de suas vítimas,
3 suspeitos de torturar um pastor evangélico até a morte. E aquele que vai investigá-los é o exorcista mais rebelde da Inquisição. Próximo livro é o Wendy's Button Box. É um livro escrito em conjunto pelo Stephen King e o Richard Chizmar. E ele retorna para Castle Rock, que é o cenário de alguns livros do autor, como A Zona Morta, Cujo, entre outros. Esse livro ainda não foi nem anunciado no Brasil, mas a gente conseguiu descobrir que a Suma já está com os direitos, então a gente acredita que seja lançado no próximo ano. O 6º livro é o The Book of Swords. É uma antologia organizada pelo Gardner Dozois, que é um amigo, parceiro de longa data do Martin, e ela tem como tema o subgênero espada e feitiçaria, ou capa-espada, como algumas pessoas conhecem aqui no Brasil. E ele contém contos de autores como Robin Hobb, Scott Lynch, Ken Liu, Daniel Abraham, além de uma história inédita aqui no Brasil, e também era inédita até o finalzinho do ano passado, lá nos Estados Unidos, do Martin, no mundo de As Crônicas de Gelo e Fogo. O próximo é Children of Blood and Bone. Esse livro ele conta a história de Zélie Adebola, uma jovem que ficou órfã depois que um príncipe tirano resolveu exterminar os Magi e extinguir a magia dos orixás. A única esperança de trazer a magia de volta é a própria Zélie, mas para isso ela tem que aprender a controlar os seus poderes. A autora Tomi Adeyemi é americana, com raízes nigerianas, e estudou mitologia africana em Salvador, na Bahia. Olha que legal. O livro só vai ser lançado em março no mercado americano. Apesar disso, o filme já está sendo produzido nos Estados Unidos com os produtores da Maze Runner. O próximo livro, nosso 8º livro da lista, é esse aqui, o Seat of Stairs, do Robert Jackson Bennett. Acho que é um dos melhores livros de fantasia que eu já li. A gente já tem a resenha lá no Intocados, vamos deixar aqui na descrição. É um dos lançamentos mais aguardados pra gente pelo próximo ano, porque a gente também participou do processo de produção desse livro, então é algo que a gente está esperando muito. E eu espero que vocês gostem tanto quanto a gente gostou. Número 9 é o Hyperion, do Dan Simmons. É considerado um clássico da ficção científica, ganhador do Hugo e do Locus. E a gente tem aqui uma sinopse que foi traduzida pelo site da Cassiana. Em um mundo chamado Hyperion, habita uma criatura chamada Shrike. Há aqueles que a idolatram, há aqueles que a temem, e há aqueles que se comprometeram em destruí-la. No Vale dos Túmulos do Tempo, Shrike apenas aguarda por todos eles. Às vésperas do Armagedon, com a galáxia em guerra, 7 peregrinos rumam a Hyperion em busca de respostas para os enigmas de suas vidas, cada qual levando uma esperança e um segredo, mas um deles pode estar carregando o destino da humanidade em suas mãos. É um dos livros mais aguardados pelo pessoal que gosta de ficção científica, e a Aleph é sempre cobrada por esse lançamento, mas parece que no ano que vem vai. O 10º livro da lista, que também pode ser considerado uma espécie de ficção científica, é esse aqui, o Born, do Jeff Vandermeer. Na realidade, o Jeff Vandermeer é conhecido por escrever um subgênero chamado New Weird, que são as coisas bem estranhas mesmo. Deixa eu dar um exemplo. Em Born, em um futuro distante, uma cidade em ruínas é aterrorizada por um urso gigantesco e voador no melhor estilo Godzilla King Kong. A protagonista Rachel é uma catadora, tirando seu sustento do rastro de destruição deixado por Mord, o urso. Quando ela encontra uma pequena criatura, que ela batiza de Born, presa no pelo do monstro gigante, ela mal sabe a confusão em que está se metendo. Jeff Vandermeer ele é o autor da trilogia Comando Sul, cujo primeiro livro, a Aniquilação, vai ganhar uma versão cinematográfica agora no começo de 2018, estrelando a Natalie Portman. O 11º livro da lista é esse aqui, o Promise of Blood, do Brian McClellan. Ele é uma fantasia, mas em vez das tradicionais espadas e arcos e machados, a gente tem rifles, né? Bala, pólvora. É uma fantasia que tem uma espécie de ambientação parecida com a Revolução Francesa.
É um subgênero chamado Flintlock Fantasy, do qual o Brian McClellan é um dos grandes expoentes. É uma trilogia e esse é o primeiro livro que será publicado no Brasil pela Cavaleiro Negro. E o legal é que o Brian McClellan ele foi aluno do Brandon Sanderson, então o sistema de magia é muito parecido e muito legal também. Eu li esse primeiro livro, a gente tem a resenha dele lá no Intocados e eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser saber mais sobre ele. 12º livro é Artemis, do Andy Weir. Andy Weir é o autor de Perdido em Marte e Artemis é o seu segundo livro. No livro o autor muda o cenário, a gente deixa Marte e vai para a Lua. E a gente conhece a Jess, que ela é uma moradora da cidade de Artemis, que é a primeira cidade da Lua, mas ela é uma contrabandista, né? Ela sobrevive lá fazendo contrabando e ela acaba entrando em uma conspiração que ela pensa que é para uma coisa, mas na realidade é para tentar tomar o controle de Artemis, e quando ela percebe isso ela vai ter que lutar para sobreviver. O 13º livro da lista é o Binti, da autora Nat Okorafor. No livro nós acompanhamos Binti, uma humana nascida e criada em um vilarejo Himba, que são famosos por viverem isolados no mundo, com seus costumes e tradição, além de trabalharem muito com a tecnologia. Ela foi a primeira do seu povo a receber uma oportunidade de estudar na Wusa University, a universidade mais concorrida da galáxia. Mas aceitar essa oferta significa deixar o seu povo e viajar através do espaço com estranhos que não respeitam a sua cultura. Tudo isso em meio a uma guerra entre humanos e uma raça alienígena chamada Medusa, que também ameaça a universidade. A gente também tem a resenha do Binti lá no Intocados. Eu vou deixar o link também na descrição, como todas as outras que a gente já resenhou. É uma história curta, cerca de 100 páginas, mas que ganhou o Hugo e o Nebula na categoria novela. Outro livro da Ned Okorafor que vai ser lançado no Brasil é o Akata Witch, mas esse livro ele é mais o YA. Então a gente preferiu deixar o Binti fazendo parte da nossa listagem dos 18. O 14º é o Ancillary Justice, da Enleki, que será publicado pela Aleph. Ancillary Justice é um dos livros mais aguardados pelo pessoal que gosta de ficção científica, porque ele ganhou quase tudo. Ganhou Hugo, ganhou Nebula, British Sci-Fi Award, Arthur C. Clarke Award, Locus. Ganhou praticamente todos os importantes prêmios de literatura fantástica do mercado internacional. A história ele segue a Brekkie, que ela é uma inteligência artificial de uma nave que foi destruída, e ela habita um corpo humano e ela tem uma única missão, que é assassinar o Senhor dos Red. O problema é que ele é um ser praticamente imortal. O 15º é uma história de terror, é o Rex, não é um cachorro, tá? É o Rex, do Thomas Oldhoved. Ele é um escritor holandês. O livro é disponível só em holandês, mas em 2015 ele foi publicado nos Estados Unidos e foi um sucesso. O autor chegou a fazer uma turnê nos Estados Unidos de autógrafos e fez muito sucesso. O próprio Stephen King leu e gostou muito. Eu li. Gostei bastante, fiz a resenha, tá lá no Intocados. Indiquei para alguns amigos, como o Wagner do Desbravando Livros, ele leu também, gostou bastante. O 16º livro da nossa lista, estamos quase chegando ao fim, é o Encarcerados, do John Scalzi, Lock-in no original. A trama de Encarcerados ela acontece em um futuro próximo e ela conta a história de um vírus que afeta praticamente toda a população global. A maioria dos infectados não sente nada, mas 1% da população infectada pelo vírus, eles entram em um estado em que eles ficam travados, incapazes de se mover ou responderem a qualquer estímulo, apesar de estarem completamente conscientes. É como se elas fossem prisioneiras nos seus próprios corpos. Com o advento dessa doença, a tecnologia ela se desenvolve para poder dar ao pessoal que contraiu essa condição uma vida melhor. Entre algumas das tecnologias que se desenvolvem, é criado os integradores, que são humanos que são preparados para receber a consciência dessas pessoas travadas em seus corpos. Esses humanos, eles mantêm a sua consciência e eles são capazes de tomar as rédeas da situação
quando o usuário que está usando o corpo dele vai fazer alguma coisa que não devia, ele pode voltar e tomar o controle do seu corpo. Mas quando assassinatos começam a ocorrer, cometidos por integradores que não lembram de nada do que fizeram, uma investigação tem que ser feita para descobrir o que está acontecendo. Então essa é a trama de Encarcerados, do John Scalzi, o mesmo autor de Guerra do Velho. E os dois últimos livros da nossa lista são dois lançamentos da editora Morro Branco, que tem feito um trabalho sensacional. O primeiro deles é o Parable of the Sower, da Octavia E. Butler. Ele é um dos livros que tem sido muito falados atualmente, porque ele praticamente previu a situação que o mundo se encontra atualmente, principalmente a situação política dos Estados Unidos. E a sinopse que a Morro Branco postou fala assim: quando uma crise ambiental e econômica leva ao caos social, nem mesmo as cidades muradas estão seguras. Em uma noite de fogo e morte, Lauren Olamina, a jovem filha de um pastor, perde sua família, seu lar e se aventura pelas terras americanas desprotegidas. Mas o que começa como uma fuga pela sobrevivência acaba levando a algo muito maior. Uma visão estonteante do destino humano e ao nascimento de uma nova fé. E o último é o Every Whore a Doorway, da Shanna Maguire. Ele é um livro mais curto também, assim como o Bint, acho que não tão curto, mas mais curto. Ele faz parte de uma linha de novelas que, na nomenclatura internacional, são histórias que são maiores que um conto, mas menores do que um livro propriamente dito, um romance. E ele também ganhou vários prêmios. E ele conta a história de uma escola. Na realidade é um lar, é o Eleanor West Home for Wayward Children, que recebe crianças que foram para mundos diferentes e acabaram retornando, como se as crianças que foram para Nárnia, ou a Alice no País das Maravilhas, ou a Wendy na Terra do Nunca, elas foram para esses mundos alternativos, e quando elas retornam para a Terra, elas não se encaixam mais nas suas vidas, não se encaixam mais nesses mundos. Elas querem retornar para os mundos em que elas viajaram. Então essa escola, esse lar, recebe essas crianças que foram e voltaram. Parece ser uma história muito bonita e muito legal. Então, pessoal, esses foram os 18 livros mais aguardados para o próximo ano aqui pelo Intocados. Lembrando que essa é só a primeira parte, que são só livros que iniciam séries ou standalones, e que vai ter a segunda parte com as continuações. E mesmo assim, não é nem... acho que não é nem 10 ou 20% de tudo que vai ser lançado de fantasia e ficção científica e terror no ano que vem. Então, foi isso, pessoal. E até a próxima. Fiquem com Brandeus. E até a próxima. Valeu. Esperem as parte 2.